Gravando. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Eu vou só pegar um segundo. Oh, glória. Vai saber, né? Glória de Deus. Lá, né? Tá. Hello! Tudo bem? Esse vídeo foi gravado para te ajudar a descobrir se você foi feito de trouxa por algum político que porventura te usou para chegar ao poder. Para isso, eu vou voltar um pouco na nossa história recente. O Brasil é uma ex-colônia de passado escravocrata. Somos um país de muitos pobres e poucos ricos, onde a educação e a saúde de qualidade são tradicionalmente inacessíveis a boa parte da população. Esse histórico influencia na força do classismo, já que a justiça social não se faz propriamente presente por aqui. Aliás, eu fiz um vídeo especialmente para descrever os valores do sujeito classista, figura muito presente na sociedade brasileira. Eu usei palavras como conservadorismo, desinformação, seletividade e polarização para descrever a sequência que o manipula para promover interesses que não o beneficiam, ou seja, ser feito de trouxa. Em 64, o presidente João Goulart foi deposto e o Brasil mergulhou em um período obscuro de ditadura militar que duraria mais de 20 anos. Apoiados pelos Estados Unidos, os militares chegaram ao poder propagando o delírio elitista de que o Brasil, tão ancorado em práticas capitalistas, tinha alguma chance real de se tornar um país comunista. Com medo dos boatos sobre o que não conhecia e baseada no seu próprio achismo, a parte mais crédula e desinformada da população aclamou o golpe de Estado. Não coincidentemente, líderes progressistas que apoiavam reformas para corrigir injustiças sociais históricas foram assassinados ao redor do mundo na mesma época. Collor, o primeiro presidente eleito pelo povo depois da redemocratização, renunciou em 92 ao passar por um processo de impeachment sob acusação de corrupção. Nos anos seguintes, o Brasil continuou imerso em um cenário econômico de instabilidade. As gestões focaram em ajustes econômicos, mas a desigualdade permanecia fortíssima, assim como enormes escândalos de corrupção permaneciam impunes. Em 2002, Lula foi eleito presidente pela primeira vez. Anos de governos do PT se passaram e, não, as reformas prometidas pelo partido não foram cumpridas em âmbito federal, mas fatos inéditos muito relevantes começaram a ocorrer. Gente que antes não tinha a menor condição de melhorar de vida começou a ver boas perspectivas no acesso à universidade, à moradia e à qualificação técnica. Ninguém está dizendo que o país ficou uma maravilha e que não se passa mais necessidade por aqui, muito menos que todas as políticas econômicas foram bem-sucedidas, tá? A constatação é somente de que, pela primeira vez em proporções tão significativas, gente que não tinha nada passou a ter a possibilidade de conquistar alguma coisa. E vamos combinar que se tem uma coisa que o sujeito classista detesta é pobre conquistando direito, porque isso vai na contramão da ordem de privilégios estabelecida por séculos para beneficiar o rico. Gente acostumada a ser servida não consegue suportar facilmente a ideia de que os seus serviçais vão disputar vagas no mercado de trabalho com seus próprios filhos. Ou seja, quem se acomodou em um cenário social de lógica colonialista não ficaria satisfeito enquanto um partido que questiona privilégios estivesse no poder. O classismo se acentuou quando começaram a pipocar contra o PT discursos que o criticavam não por seus erros, que foram muitos, mas por medidas de inclusão social reconhecidas e praticadas internacionalmente. Pessoas brancas e herdeiras de um patrimônio construído ilegalmente, com base na injustiça social de um Brasil escravocrata, se mostraram incapazes de aceitar a atuação do governo na redução de uma pobreza originária dessas mesmas injustiças. Elas precisavam, então, arranjar um argumento forte o suficiente para deslegitimar o governo eleito que não lhes agradava, mostrando que a criatividade não é um dom ostentado pelas elites daqui. Tudo o que foram capazes de apresentar foi o velho discurso anticorrupção, convenientemente abraçado por uma parte da classe média que não prima pelo conhecimento histórico das pautas que defende. Da noite para o dia,
Essas pessoas perceberam que se incomodam com as práticas de enriquecimento ilegal que elas mesmas ignoraram em tempos de escândalos abafados pela grande mídia e perdoados em governos anteriores aos do PT. Daí em diante veio o óbvio, começaram a atacar o partido de forma seletiva, como se a corrupção praticada por ele fosse exclusividade dos seus mandatos. Lembrando que aqui não se ataca o combate à corrupção, mas a seletividade que leva à punição de uns enquanto poupa outros que se aproveitam do processo desigual para chegar ilegalmente ao poder. Ansiosos pelo poder a qualquer custo, eles iniciaram a busca por um possível crime de responsabilidade da presidenta Dilma, reeleita em 2014, para abrir um processo de impeachment contra ela. As investigações, porém, trouxeram surpresas desagradáveis para os parlamentares da maioria dos partidos. Citados em delações, envolvidos em casos de propina, Caixa 2 e financiamentos ilegais, eles trataram de fazer acordos com a base aliada caso o vice Michel Temer assumisse o governo. Nem bem se passaram 2 semanas do afastamento da presidenta, em maio, e os jornais foram infestados por áudios de parlamentares que diziam considerar o impeachment urgente para garantir que as investigações contra eles fossem obstruídas. Em 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff, eleita com mais de 54 milhões de votos, foi tirada do poder sob justificativas muito questionadas por parte dos juristas mais bem reputados do Brasil. É claro que a inconstitucionalidade desse impeachment não foi unanimidade e o canal respeita a diversidade de opiniões. Não tem problema se você se identifica mais com a argumentação de juristas que apoiaram o impeachment, mas para o canal, a palavra que melhor define essa manobra política é golpe, 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 golpe. Foi mal, mas é golpe. Uma parte dos brasileiros comemorou, mas se esqueceu que as críticas ao governo Dilma também envolviam Temer e seus aliados, que hoje governam sem ser incomodados pela grande mídia. Pautas escritas nos cartazes que apoiavam a derrubada do PT, como o combate à corrupção, a reajustes injustificados para apoiadores e a ataques a direitos sociais com a desculpa de falta de verba, são exatamente as premissas sob as quais atua o novo governo. E olha que inversão! Quem foi pra rua pensando lutar por direitos, acabou deixando escapar o quanto estava indignado por perder privilégios. Já os estudantes das ocupações são tratados como vagabundos em busca de privilégios só porque querem lutar para não perder os seus direitos. Hoje você vive em um país que acha normal criminalizar manifestações populares pacíficas, prender atores de peças de teatro de cunho político, usar e abusar da violência policial contra quem questiona o novo governo e invadir ocupações estudantis usando técnicas de tortura. Um país orientado por uma mídia que se cala diante de um estado de exceção que tenta sufocar movimentos sociais e viola direitos fundamentais. Se você, espertão, apoiou tudo isso achando que estava fazendo um favor pro país, realmente aquele nariz de palhaço lhe cai muito bem. E se você se orgulhou de colocar seu chapeuzinho verde e amarelo achando que ia mudar o Brasil para melhor, você foi feito de trouxa. E olha que o pensamento classista é só o combustível para impulsionar um projeto de poder bem mais ambicioso. Tanto é que uma das medidas defendidas pelo governo Temer foi a abertura da exploração do pré-sal às multinacionais estrangeiras. Sob o pretexto de estimular a economia do Brasil, o governo Temer deu de bandeja ao livre acesso do capital estrangeiro uma riqueza natural descoberta graças à tecnologia desenvolvida pela Petrobras. Analisando a política externa dos Estados Unidos ao longo de décadas por conta da exploração do petróleo no mundo, não fica difícil ligar os pontos e perceber que o seu apoio a golpes de Estado na América Latina nunca pretendeu nos ajudar. Esse papo furado de libertação do povo de ditaduras populistas serve para que eles avancem sobre democracia soberana de vários países para explorar seus recursos naturais e continuar exercendo a liderança geopolítica. Os coxinhas, na sua típica mania de perseguição, insistem na ideia de que os estudantes são doutrinados e que se manifestam só para defender o PT. A grande mídia, por sua vez,
colabora com a desconstrução da imagem das ocupações para que a população seja conivente com o abuso policial praticado contra os estudantes. Mas acontece que os movimentos estudantis são sintomáticos de que o governo Temer não conta com a aprovação popular que gostaria, já que não foi democraticamente eleito. Aliás, considerando os absurdos que tenta aprovar desde então, fica claro que o único doutrinado da história é o sujeito classista, que se conserva incapaz de enxergar a importância da luta para combater os desmandos desse governo golpista. Amigo, relaxa. Não precisa ser petista para se dar conta dos abusos cometidos contra o povo brasileiro em prol desses interesses. Basta não ser um reprodutor da cartilha ensinada pela velha mídia, que apoiou a ditadura militar e nunca fez questão de se posicionar contra manobras inconstitucionais que favorecessem os seus interesses. Não pense você que ela defende sempre o mesmo lado. Por ser movida a dinheiro, ela oscila entre ser mais light com o governo vigente ou se posicionar de forma bem mais crítica. O que não muda é que ela vive de acordos milionários e por isso jamais se articula motivada exclusivamente pelos interesses do povo. Você já se perguntou por que tantos acontecimentos amplamente noticiados pela mídia internacional são ignorados pelos grandes veículos brasileiros? Muita gente me fala que eu deveria mostrar todos os lados de uma mesma história, afinal, isso seria o mais justo, não? Não, claro que não. Aqui você nunca vai me ver mostrando o lado do senhor de engenho, do militar do doicode, do fazendeiro que metralha famílias indígenas ou do mafiosão que ocupa o cargo que quer na hora que quer. A razão de ser desse blog é dar uma alternativa analítica ao monopólio de uma mídia que não serve para te informar. Gente, é isso. E se inscreva no canal Púrpura no Facebook ou no YouTube. Obrigada, gente. Beijo. Me busque o negócio. Tá parecendo a pontinha. Morri de sono. É pouco, né, cara? É peru. Porco.